O que é ser um professor artista na universidade? Esse é o tema do bate-papo que vai acontecer daqui a pouquinho aqui no canal Corpo Luz. Eu sou Mônica Tavares e vou conversar hoje com Marcos Mota, dramaturgo musical e professor. Você está convidado a permanecer, porque daqui a pouquinho vai começar. E também convido você, se não conhece o canal, a entrar, conhecer todo o conteúdo que está por aqui, muita coisa legal. Então, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Curta os bate-papos, deixa aí seu comentário, que é muito importante, compartilhe isso com os amigos também. E aí tem um sininho que, se você apertar nele, você vai ficar sabendo todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui, será notificado. Então, os bate-papos são postados aqui todos os domingos para você. Sai daí não, que a gente está voltando. E hoje a gente tem aqui Marcos Mota, professor titular da Universidade de Brasília, onde leciona desde 1996, no Departamento de Artes Cênicas, onde também dirige o Laboratório de Dramaturgia. Ele é escritor, dramaturgo, compositor, fundou e dirige a revista Dramaturgia, escreveu vários livros, nós vamos falar sobre tudo isso aqui com o Marcos Mota. Prazer, Marcos, você está aqui no canal Corpo Luz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mônica, é sempre um prazer falar contigo, lembrando os velhos tempos. Você esteve aqui, né? Fez mestrado aqui, ficou uma temporada boa, tem parente aqui, né? Sim, o Marcos, gente, está falando de Brasília, né? Como eu falei, ele é professor da Universidade de Brasília. Eu fiz o mestrado lá no Departamento de Artes Cênicas e ele foi o meu orientador, né, Marcos? E a gente pôde trocar muita ideia, conversar muito e, né, e aprofundar nas questões do mestrado na época. E hoje é um prazer, Marcos, ter você aqui comigo nesse canal para a gente poder conversar sobre um assunto que eu acho que vai ser muito joia, né? Assim, você como artista, então, como é que é ser um professor artista na universidade? Mas antes, vamos fazer uma audiodescrição para o pessoal que está ouvindo a gente? Você topa? Bora? Então tá, eu sou uma mulher negra, Mônica Tavares, da pele castanha clara. Eu estou vestindo uma blusa azul de manga curta, azul meio petróleo, com um colarzinho colorido em tons de azul também, brincos compridos, grandões, de formato de um círculo, uma plaquinha de círculo, uma pérolazinha no meio, cabelo está jogado para o lado, cacheado, atrás de mim tem uma estante de livros e alguns objetos pessoais, e a logo Corpo Luz. Meu nome é Marcos Mota, eu sou branco, cabelos pretos, estou usando uma camisa verde, estou aqui no meu escritório, atrás vocês podem ver várias estantes de livro, guitarra, é uma bagunça esse escritório, então eu vivo nessa bagunça, mas é meu caos organizado. Então, quem é o Marcos Mota, né? Marcos, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, para a gente conhecer, e aí a gente vai entrar no nosso assunto. Mas então, quem que é o Marcos? Então, a minha trajetória ela é bem estranha, né? Porque estranha assim, acho diferenciada, né? Porque eu sempre quis ser escritor, né? Sempre me envolvi com a palavra escrita e eu fui fazer letras, uma das funções para isso, né? Ou seja, eu fui fazer letras para ser escritor. Só que o curso de letras, ele é um curso, tem um formato mais técnico, ele não pensa na questão artística, ele pensa na questão de aprender a língua, ter as referências literárias. Me ajudou muito na formação de leitor, né? Aí eu fui fazer um mestrado para continuar isso, porque eu descobri um grande autor, que é Adonias Filho, é um autor pouco lido hoje em dia, que escreveu uma trilogia, Servos da Morte, Corpo Vivo, Memórias de Lázaro, baseado em tragédias gregas. E aquilo me atraiu muito, porque tinha, assim, na epiderme era o sul da Bahia, né, assim, brasileiro, mas por trás disso tinha todo uma questão de sentimentos mais profundos, entendeu? De arquétipos, entendeu? E aquilo me mexeu. E daí eu fui estudar a tragédia grega e foi meu primeiro contato com as artes cênicas, por um contato intelectual, mas ainda assim um primeiro contato.
Aí depois, em 95, eu fui ser professor da Universidade de Brasília, substituto, na área de teoria e história do teatro, né? E no final, no primeiro ano, minha função era interpretar textos para alunos, né? Ou seja, era um professor de texto para alunos de artes, né? E daí, no final, um aluno, William Ferreira, que é um grande ator e diretor hoje, né? Ele chegou para mim e me encomendou um texto. E daí ele gostou das minhas aulas e, e para mim foi aquela transformação do professor escritor, entendeu, em dramaturgo. E de lá não parei, já escrevi mais de 50 peças. Aí depois foi mexer com dramaturgia musical, direção de óperas, composição de musicais. E desde 2014 eu venho trabalhando com composição, com orquestração. Fui fazer curso depois de coroa, fui fazer curso de orquestração, tudo, né? Estudar e para sempre, né? Então, meu caminho é meio... Nasceu desse impulso da escrita e depois foi para vários tipos de escrita. Então, dentro desse meu percurso, eu me defino como alguém que enfrenta a escrita em suas diversas modalidades, né? Então, meu impulso inicial foi a escrita literária, depois foi para a escrita para cena e, ultimamente, a escrita musical, a escrita para instrumentos, a escrita orquestral, né? Em algum momento, essas coisas se misturam, porque a mesma pessoa que faz isso, né, tem um pensamento multidimensional por detrás disso, mas eu não penso muito em definir, né? Porque para mim quem tem área é cachorro, né? Pátio, né? Que você coloca o cachorro lá, né? Eu não tenho essa coisa não. E é muito difícil essa questão. E acho que é o tópico da nossa discussão, porque encaixar o artista dentro da universidade, na verdade, é enfrentar esses paradigmas que a gente tem muitas vezes, né? Porque é um entrechoque, né? Porque existe muitas vezes uma mútua desconfiança entre artistas e aquilo que eles chamam de academia, né? Ou seja, a universidade, nos seus milhares, né? 2.000, se a gente pega a academia platônica, né? Os seus modelos aristotélicos, né? Ou seja, você tem a construção de determinados protocolos de produção de conhecimento que são históricos, vão sendo transformados e que hoje a gente chama assim de comunicação entre pares, né? Ou seja, você vai propor alguma coisa, aí você tem que explicitar suas fontes, estabelecer diálogos, explicitar com quem que você está dialogando, né? E um dos produtos é um texto, uma dissertação, uma tese, papers, apresentação em congressos nisso. E, por outro lado, você tem a tradição artística, que são diálogos interpessoais, em presença, transmissão de conhecimento oral, tá certo, né? Contínuas mudanças, né? Uso de diversos recursos materiais, tá certo? Então, muitas vezes há essa desconfiança, porque os protocolos na universidade, embora sejam históricos, né? Eles têm uma tendência a uma certa estabilidade, enquanto que na arte você tem uma busca de renovação constante, né? Então há uma desconfiança, né? Quem está no campo da arte, né, vai achar aqueles protocolos muito rígidos. Quem está no campo da universidade vai achar essas práticas muito fluidas. Então esse entrechoque aí por um lado, faz com que quem faz arte tenha que continuamente se revisitar, entendeu? Opa, né? Existem outras maneiras aí, entendeu? Como é que eu encontro uma objetividade? Como é que eu encontro uma racionalidade naquilo que eu faço, entendeu? E, por outro lado, quem está dentro da universidade começa a olhar assim, como é que eu rompo com esse engessamento acadêmico, entendeu? Essa coisa de rotina universitária, de currículo e de departamento, entendeu? Então, eu acho esse diálogo muito... Por isso que eu estou dentro dele. E a universidade é quem está lá dentro. Então, essa coisa de abstração, de falar, porque isso é muito acadêmico, isso é muito acadêmico. Depende, você foi me orientando, entendeu? Ou seja, a primeira coisa para mim é a autonomia de quem está fazendo a pesquisa e a qualidade da pesquisa, entendeu? Então, aqueles protocolos que são... como citar, isso é tudo
bobagem, isso é frescura, isso é normalização, isso é questão de comunicação, entendeu? E a comunicação, a prática universitária não se resume à BNT, entendeu? Isso é uma besteira, sabe? Então, tem muito jogo, muito desconhecimento, né? Muita idealização, entendeu? O cara acha que vai fazer, por exemplo, uma pesquisa na universidade, aí olha aquelas coisas muito cabeçudas, entendeu? Distantes da realidade. A universidade já mudou. A gente sabe que mestrado, doutorado são capacitações. Volta e meia você tem que voltar a estudar, entendeu? E assim a vida, estudar é para sempre. Entendeu? Então, fazer um mestrado é uma maneira de você, né, se inserir num contexto universitário. E justamente isso, como a nossa universidade ela é muito nova e cursos de pós-graduação em arte ainda são mais novos ainda, tem muita idealização. O pessoal confunde pesquisa universitária com pseudo-filosofia, importar, citar autores que não entende, entendeu? Então, tem muita bobagem aí, muita bobagem. Isso não tem não tem livro que vai te ensinar isso, curso que vai te ensinar isso, entendeu? Ou seja, é bom você entrar num bom programa, que seja com orientações que sejam mais claras, mais objetivas aí, né? Então, para mim, a minha função que eu tenho nesse tempo aí da universidade, eu tenho entendido a universidade e feito a mediação da universidade com a arte, sabe? Que é fundamental aí, compreendendo muito bem essas históricas, né? Platão mesmo, né, colocava, né, 2.500 atrás, esse debate, essa luta entre arte e filosofia. Então, isso tem muito... Não é eu nem você que vai resolver, não vão resolver 2.500 anos de tensão, entendeu? Ou seja, tem tensão, sabe? Mas a vida é tensão, a vida é conflito, né? E nessa tensão, Marcos, eu quero te perguntar como é que anda o seu lado artista de atuação, assim, dentro mesmo da universidade ou fora dela, enquanto diretor, enquanto até você já se arrisca na cena como ator, como é que está o Marcos na questão artística, da produção artística? Eu vou só te contar um negócio antes, que quando eu entrei para ser professora substituta lá na UFMG, no teatro universitário, a gente estava pensando sobre isso, eu propus a alguns professores que toparam, eu falei assim, gente, vamos fazer um projeto de pesquisa, docência em cena, porque parece que tem um estigma, na minha cabeça, parecia que tinha um estigma, mesmo antes de entrar lá, fora da universidade, de que o artista, ao entrar na universidade, ele deixa de ser artista para ser professor, né? Eu falei, vamos fazer uma pesquisa onde a gente vai fazer a docência em cena, vamos estar em cena enquanto professores? E foi muito legal. Eu acho que assim, essa história de que quando a gente entra para a universidade, a gente deixa de ser artista para ser docente, parece que é uma separação que não existe, porque nós estamos aí nessa tensão, né? Então, como é que está o Marcos agora, assim, ele na atuação artística? Porque eu sei aqui, queria que você falasse das suas produções, né? Que eu já fiz parte, né, do Cometa Cenas também. Então, como é que é isso? Olha, antes de entrar para a universidade, eu era um performer, né? Ou seja, eu era professor show, então eu vivia muito isso e era assim, era uma área híbrida, né? Ou seja, você transmitia o conhecimento, mas ao mesmo tempo você performava, né? Então, eu na frente de 300 e poucas pessoas com microfone, fazendo coisa, era um stand-up, né, na época, sabe? Então eu peguei essa época dos professores shows, entendeu? Ganhei muito dinheiro, foi muito interessante para mim, né? Mas assim, é um perfil, né? Eu gosto de um perfil mais de ficar do bastidor. Gosto mais desse perfil. Então, quem foi definitivo para mim foi o Hugo Rodas, que a gente vai fazer um outro encontro, né? Sim. Então, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com ele, já tinha 40 e poucos anos de teatro, né? E a gente trabalhou dos anos 2000 até, trabalhamos 20 e poucos anos. E daí, com o nosso, a gente fez uma tabelinha e eu me encaixei naquela tabelinha, entendeu? Que a gente fazia, né?
que era assim, eu vou para todos os ensaios, eu sou um dramaturgo residente, né? Ou seja, estou lá dentro dos ensaios, e a gente desenvolveu uma metodologia, ele já tinha, né? Mas a gente fez de ir compondo o musical. Imagine, você em 6 meses, você vai para os ensaios, você começa com esboço, às vezes com texto, às vezes com esboço, às vezes com uma canção, nós já partimos de uma canção, e daí nós íamos elaborando esse material. E para acontecer isso, eu tenho que estar lá presente, eu tenho que estar lá observando, eu tenho que estar lá atuando de uma maneira bem incisiva, né? Ou seja, como observador, recebendo todos os estímulos, né? Então, a gente, por exemplo, tinha um ensaio na segunda-feira, a gente chegava com uma canção, daí essa canção era performada, cantada, e eu tocando ao vivo lá, eu dentro do palco tocando ao vivo, interagindo, né? E daí depois, não, chegava, ó, muda isso aqui, muda esse tempo, coloca esse texto, muda isso aí. Daí a gente tinha esse diálogo, que às vezes era para ver se estava firme ou não a questão, porque às vezes não precisava mudar nada, né? Às vezes não mudava, mas tinha que expor aquela mudança. E, por exemplo, o próximo ensaio já tinha que trazer o material reformado. Então a gente fazia isso. E essa foi minha experiência durante muito tempo, sabe? Que nós tivemos aí durante muito tempo. Depois disso, nós começamos a desenvolver um projeto que era super interessante. Eu levava a guitarra com pedal de efeitos para a sala de ensaio. Você não pegou isso? Não. Isso tudo que você está falando, Marcos, são produções dentro da universidade, né? São Dentro da produções lá universidade. Eu dentro. me defino como artista na universidade, porque há um campo da arte na universidade, que não é só um campo formativo, entendeu? Ou seja, como você tem muita informação, muita referência, e você tem um tempo maior do que produções profissionais, né? Então, por exemplo, eu tenho disponível 4 meses, entendeu? Então, eu posso experimentar, eu posso mudar, eu posso fazer um monte de coisa. Agora, por exemplo, você em produções profissionais, você tem semanas, entendeu? Você tem 4 semanas, 8 semanas, entendeu? Às vezes, você não tem um tempo longo, eu tenho 4 meses. E às vezes eu tenho um ano, entendeu? Tem projetos nossos que demoraram um ano. Então, é outro perfil, entendeu? Ou seja, Ai, que beleza. é um perfil que você tem. E outra, por não estar envolvido remuneração, porque eu sou pago pelo Estado, né? Então, o que acontece? Você tem essa possibilidade de, de encontros mais espaçados, né? Ou seja, a gente ensaia 2 a 3 vezes por semana, entendeu? E você tem a possibilidade de maiores mudanças. Então, é um tipo de perfil. Então, você tem, por exemplo, se você pega a história, né, do teatro, você tinha assim, que as pessoas vivem daquilo, tem uma família que vive daquilo e que vai viajando, entendeu? Então, ou seja, ele vai num lugar, ele monta uma peça, ele tem que montar uma outra, ele tem que montar muito mais peças em pouco tempo para manter a atenção do seu público do que a gente que tem uma estrutura instalada, entendeu? Que tem suas comodidades, né? Que tem seus lados bons e seus lados ruins, entendeu? A participação do aluno, muitas vezes, ele não pensa como artista, ele pensa como aluno, ou seja, né? Quantas aulas eu posso faltar? Quantos ensaios, que são ensaios. Então, ele confunde aula com ensaio. Aquilo ali é um ensaio, entendeu? Então, tem os lados positivos e os lados negativos. Então, a gente trabalhou montando vários musicais, e tem uma que a gente fazia, que era uma disciplina chamada Técnicas Experimentais, que era o seguinte, o Hugo tinha um tema para o semestre, e daí os alunos vinham, ele fazia vários exercícios corporais, entendeu? De exploração de potencialidade de movimento, e eu ficava fazendo sons ao vivo, entendeu? Então eu era regido pelo Hugo, que ele baixava o volume, aumentava o volume, pedia para trocar um ritmo, pedia para acrescentar algum momento ou continuar alguma coisa, e eu tinha que olhar os intérpretes, entendeu? Então era o compositor na sala de aula, o compositor na sala de ensaios, entendeu? A gente foi um projeto que aquilo ali para mim foi assim, ó, foi como estar continuamente exercendo seu ofício diante da mudança incessante. Aquilo ali realmente é um baita exercício de composição,
E esse foi um dos trabalhos que eu venho fazendo. Em 2014, eu mudei muito a partir de 2014, eu mudei muito o meu perfil. Por quê? Eu fui mais para música, né? Porque eu estava trabalhando muito com muitos editais, daí o que acontece? O laboratório ele começou dentro da universidade. Aí depois nós começamos a trabalhar com editais. Então a gente ganhava vários editais, Eletrobras, Ministério da Cultura, Fundo de Apoio à Cultura, começamos a fazer isso, sabe? Aí chegou que os projetos começaram a ficar cada vez mais complexos e demandando mais recursos. Cada quanto maior complexo, mais recursos. E chegou no momento que o quê? A gente não tem uma estrutura para isso, né? Eu fui montar uma companhia e a burocracia para montar uma companhia, e eu sou professor de dedicação exclusiva, chegou no momento que, pá, entrou, né? Ainda existe um grande problema na universidade que dinheiro é pecado, entendeu? Então, existe uma relação muito complicada com dinheiro, já se pressupõe que dinheiro é ligado a coisa negativa, entendeu? Então, para montar arte não vem no vazio, você tem que pagar os intérpretes, você tem que pagar a iluminação, figurino, tudo. Esse negócio de teatro pobre, né? Não, Teatro não, não, paupérrimo, parar com né? isso, não, Não parar com dá, isso. não dá, entendeu? Isso aí é uma... E daí o que acontece? Nós chegamos na tampa. Nós chegamos na tampa. A tampa foi o seguinte, eu estava com um mega projeto que tinha sido aprovado tudo, só faltava assinar, e eu estava em Portugal, num pós-doutorado, terminando as partituras do negócio, e daí o projeto foi cancelado, porque houve problemas de mudança de governo aqui, para não ter problema da lei do teste de gatos e gastos, né? Aí o que acontece? Pá, cortaram os editais culturais, entendeu? Então, ali eu vi que eu precisava também dar um tempo das questões dos editais, porque também as questões dos editais elas chegaram num momento que eu acho que elas têm que ser rediscutidas, porque o público não participa mais dessas questões, entendeu? O artista vai, propõe aquilo com um fundo de cultura, um negócio lá, e fica entre o patrão e o empregado, entendeu? Fica entre o patrão e o artista ali. O público não participa disso. Então, uma cidade como Brasília, por exemplo, tem poucos espaços para apresentar, então o que você faz? Ganha um monte, você tem um monte de gente para apresentar e pouco espaço. Aí o que você tem? Você ganha lá um dinheiro para fazer um projeto e apresenta 4, 3 vezes, entendeu? Sabe? Aí quando não existe temporada, Mônica, sabe? Aqui em Brasília é surreal a situação, né? Você tem poucos espaços, a maioria desses espaços estão no poder público, entendeu? Aí tem editais de ocupação, editais de trabalhar com isso, sabe? Tudo muito democrático, mas o que acontece? Você ensaia 4 meses para apresentar 3 vezes. É uma bomba atômica para matar um mosquito, entendeu? Aí quando começa a ficar bom, porque começa a ficar bom em temporada, né? O público, pô, tem espetáculo, já acabou, já saiu de cartaz, entendeu? Então realmente é um sistema que tem que mudar, entendeu? Brasília, nós não vai ficar semi-amador, entendeu? Tem um teatro Quase maravilhoso, entendeu? né? E tem um teatro maravilhoso, o Teatro Um Nacional, teatro maravilhoso, fechado. fechado. Foi na mesma época que deu problema comigo, porque pegaram grana para construir a porcaria de um estádio, 2 bilhões e pouco para um estádio, para uma cidade que não tem uma tradição futebolística. Era só para a questão política, para a Copa do Mundo, e desvio de grana, entendeu? Então, realmente, é um problema que a gente tem. Brasília é um oásis. E com a pandemia, tá certo? Com a pandemia, fechou tudo. A classe, né, no Brasil inteiro. Né? O Brasil todo. Brasil todo, a gente foi muito atingido. Então, em 2014, eu me encolhi. Entendeu? Ou seja, o que eu fui? Eu fui para a composição, porque daí eu tinha uma satisfação mais direta. Então, agora, depois da pandemia passando, nós estamos voltando, né? Vai voltar o NB agora em junho. Semana que vem está voltando o NB, e daí nós vamos voltar com a questão dos musicais, tá certo? Vamos voltar novamente, né? Já então explica, Marcos, eu vou te interromper um pouquinho para você explicar um pouco, porque assim, uma universidade que tem produções artísticas. Como que funciona isso no UNB? Porque isso não é toda universidade que tem, né? Às vezes tem uma produção de final de ano como formatura, né? E eu pego na UNB
o Cometa Cenas, né? Então, assim, É. que eu achei muito legal. Explica para gente, para quem não conhece como funciona na UNB, essas produções dentro da universidade. Então, a UNB é uma universidade diferenciada, né? Ou seja, é fundada a cidade, né, há 62 anos, e a UNB agora está completando 60 anos. Existia uma luta, não queriam ter universidade aqui, entendeu? Porque a universidade é foco de resistência, foco de Aham, pensamento, entendeu? Sempre essa porcaria de um país subdesenvolvido como o nosso, né? E daí, a UNB, quando ela vem, ela entra na paisagem urbanística, artística, cultural, intelectual da cidade e não sai mais, entendeu? Ou seja, né, simpósios, debates em várias áreas, entendeu? Então, a UNB, ela não é só a universidade, entendeu? Ela é geradora de debates, de estudos, entendeu? E de muita arte. O campus sempre foi povoado de arte. Então, nós temos um departamento, um instituto de artes, né? E durante muito tempo, assim, você andava pelo Miocão e você via assim disciplinas que iam lá para o Miocão apresentar, fazer disciplinas, né? Apresentar materiais lá, né? E nós temos uma mostra semestral chamada Cometa Cenas, né? Onde os alunos eles têm nas disciplinas, as suas montagens, os seus exercícios cênicos, né? E vão ficando cada vez mais para o final do curso, os processos criativos vão ficando mais organizados, entendeu? E tem que mostrar esse material, né? E daí essa amostra é uma amostra interna, né? Aberta para a comunidade, e também tem trabalhos de outros lugares que são apresentados lá, selecionados pelo comitê de organização. E tem da pós-graduação, que a pós-graduação também começou a ficar mais um polo de produção. Foi aí que você apresentou, foi aí que nós fizemos a pós no Cometa Cenas. E vem toda a comunidade, vem todo mundo para cá, né? Então entrou no calendário cultural da cidade. Entendeu? Entrou no calendário cultural da cidade, né? muito legal. Então, a produção cultural, a produção artística da universidade também é a produção artística da cidade, sabe? Então, você vê os artistas que estão na cidade, grande parte deles vieram da universidade, diretores, atores, cenógrafos, figurinos, entendeu? Então, está muito isso junto, sabe? E as pessoas que fundaram o departamento de artes cênicas, elas eram e são artistas da cidade, entendeu? Então, elas fazem essa parceria, entendeu? Tem um lado universitário de formação, mas esse lado não descura também do quê? Do próprio mercado, né? Do E próprio foi, mercado, da própria realidade, eu né? vou destacar aqui a minha experiência, porque eu acho que foi muito legal. Eu chego em Brasília doida para fazer um mestrado, e decidi fazer uma disciplina isolada, porque eu estava chegando na cidade, queria conhecer o UNB e tudo. E não existia o mestrado no departamento, né? No departamento de artes cênicas. O mestrado e o doutorado era no outro departamento, não é, Marcos? Me ajuda a contar essa história. O Aliás, PPG, o programa de pós-graduação, tinha o programa geral, né? Que era vinculado às artes visuais. Então, era um PPG em arte. Logo depois que você saiu, nós fundamos o nosso PPG, né? Que está lá e logo PPG depois que eu entrei, né? logo depois que tu entrou. E que daí já temos doutorado. Já várias Pois é, olha, pessoas, já tem gente, algumas pessoas que terminaram já. eu queria contar dessa disciplina, porque eu entro, então, para fazer, escolhi, fui lá no UNB, sem conhecer nada, e vi lá, pregado na parede, um curso de isolado, assim, um curso para pós-graduação, e era o curso do Marcos Mota, que era uma experimentação de cenas, a criação de cenas e tudo, dentro da obra de Ilíada de Homero. Olha, foi uma experiência tão legal, porque eu conheci ali, estavam pessoas, eram artistas que estavam ali fazendo aquela disciplina, e eu conheci um monte de artistas da cidade, pude trabalhar com eles. Então, com a disciplina do Marcos, a gente, né, leu a obra, né, Ilíada, e para fazer todo o trabalho era de criação, a gente tinha que criar, dirigir cenas e atuar nas cenas dos colegas. Olha que massa! E foi É, muito legal, porque eu tinha atores, bailarinos, atores já formados e ali fazendo a disciplina, atuando na minha cena e eu atuando na cena deles. Fomos para o Cometa Cenas apresentar.
Eu achei isso riquíssimo, acho que isso faz um currículo ficar muito legal, e a partir daí sai o mestrado do departamento, e aí tudo foi caminhando, eu achei isso maravilhoso. E, Marcos, a questão da É bom te dramaturgia. falar. Vamos falar esse negócio aí que tu falou, acho que é interessante. Isso aí vem um conceito que é seminário de criação, que eu venho trabalhando na graduação e na pós-graduação há muito tempo. O que que acontece? Quando eu entrei na universidade, eu era um explicador de texto, né? Ou seja, um leitor de textos. É porque os cursos eram montados naquele velho esquema do século XIX, de história do teatro, daí tinha que repertório, muito baseado no texto. Então, as disciplinas, você tem as disciplinas de corpo, você tem as disciplinas de movimento, você tem as disciplinas o tronco principal é de interpretação, e você tem disciplinas que vão alimentando esse corpo aí, né? Porque aqui o curso de artes cênicas, ele não é dividido em áreas, né? Ele não é dividido em campos de focos, né? Assim, por exemplo, aqui só tem assim, o curso é bacharel em interpretação cênica, entendeu? Ou seja, para formar atores. Não é assim, bacharel em artes cênicas, arte de concentração, direção, dramaturgia, entendeu? Não tem, que deveria ser. Ainda não é, um dia, quem sabe, vai ser isso, entendeu? Tem Então, na licenciatura verdade, também, nós temos... né? E tem a licenciatura, né? Então, você tem, assim, no bacharelado, você tem a espinha dorsal, é a interpretação, e você tem matérias que são, tipo, matérias de serviço, né? Uhum, Então, eu entrei para dar essa matéria de serviço, estou até hoje lá, depois mudou o currículo um pouco, né? uhum, E daí, quando mudou o currículo, antes era muito baseado em história do teatro, né? Ou seja, é para dar elementos de repertório para os atores, ou seja, né? Ler tragédia grega, ler Shakespeare, ler teatro moderno e contemporâneo, entendeu? Leitura desses textos, tá certo? Pá. Que o cara, independentemente do curso, ele tem que ler, né? Tá fazendo curso de teatro, né? Aí depois nós montamos uma disciplina, e uma das disciplinas, nós mudamos esse esquema de história do teatro para outro modelo, né? E dentro desse modelo tem uma disciplina que é processos criativos. Aí o que eu venho trabalhando há muito tempo é processo criativo, é uma metodologia de processos criativos. E você participou na pós de um seminário que é justamente isso. Os primeiros 40 dias a gente pega o ponto de partida e examina ele. O ponto de partida, no seu caso, foi a Ilíada de Homero. Podia ser o filme, podia ser uma obra de arte, poderia ser entrevistas de alguma coisa. Então, a gente, ou seja, criação a gente tem que ter um ponto de partida, entendeu? Então, a gente pega um uhum. ponto de partida. Então, a primeira parte é o quê? Uma exegese, um exame, é um estudo do nosso material de ponto de partida. Aí, nesse momento, eu sou, né, eu tomo a frente desse processo aí. Depois, a gente instaura, ok, grupos, né? E daí você tem, ou seja, você vai ter assim, a proposição de um processo criativo a partir de um ponto de partida. E nesse processo criativo você vai ser o quê? Gerido, né? Entra daí o meu papel de uma consultoria, né? Ou seja, você tem o quê? Do professor ao consultor, onde você vai apresentar todas as etapas. Mesmo que você já tenha muita experiência, você vai explicitar as etapas, que é como propor o release daquilo que você vai fazer, depois um esboço de roteiro, depois horário de ensaios. E se lembra que a gente levava os ensaios, discutia os ensaios durante os encontros, discutia a dramaturgia, entendeu? Até chegar nas apresentações. Então, você Uhum. tem todas as etapas de um processo criativo num semestre, né? Que um ponto, exegese, um ponto de partida, aí depois proposição, um esboço de projeto, depois roteirização, ensaios e acabamento, né? Foi isso que nós fizemos, é uma metodologia. E eu quero falar de alguns detalhes que eu acho que são importantes, principalmente quando você está na pós-graduação, com artistas, né? Que tem lá pessoas já com ponto de cultura na cidade, grupos, já na prática, né? Pessoas na área da música, do canto, junto com o teatro, né? A Fernanda. Enfim, a gente tinha ali um grupo muito especial fazendo a disciplina. E Foi. não era pouca gente, a gente éramos Eram 20, né? 23 pessoas. 23, olha bem. 23. E a gente tinha que participar como atores. E cada um de nós tínhamos que ser diretores também. Isso foi muito legal. E você não está lembrado, mas eu tô. A gente tinha que ter um blog. Por exemplo, eu, enquanto Isso. diretora,
eu, enquanto diretora, eu tinha que fazer meu blog. Então, por exemplo, e olha que legal quando você tem artistas já formados, estudando juntos, numa universidade, produzindo material, porque eu lembro que eu contribuí com o seguinte aspecto dentro até do meu próprio trabalho. Quando eu li o livro, né, estávamos lendo Ilíada, que nada mais é, gente, do que a história, a guerra entre gregos e troianos, mas tem ali as divindades, lógico, né? Nós estamos falando de dramaturgia grega. Então, o que eu percebi enquanto psicóloga, que tinha como ferramenta o genograma, que é meio que você colocar num mapa como que você se insere na família, pai, mãe, filho, naná, você vai ver o genograma da família. Enquanto eu estava lendo o livro, eu comecei a perceber que, assim, era sempre falado fulano de tal, filho de fulano de tal, homem. Porque esse aí podia ser um deus, um semideus, o que fosse. Não falava de quem que ele era filho de mulher. A mãe nunca falava. Então, era fulano, o guerreiro tal, filho de fulano. Uai, e de Beltrana, não? E eu fui vendo isso. E aí eu fui para entender que era tanta gente, filho de alguém, eu fui pondo no mapa e fui fazendo de cada guerreiro, de cada personagem, seu mapinha genograma. Então, ali, eu consegui enxergar que a mulher e nada era a mesma coisa, que a obra mesmo falava, as mulheres eram vendidas como escravas, né, eram produto de mercado. E aí eu fui trazer esse lado que a mulher não existia enquanto mulher humana, mas enquanto deusas, elas que mandavam no pedaço todo, não era? Aí eu escolhi fazer uma história entre as mulheres, deusas, comandando ali a coisa. Aí a criação e tudo foi muito legal. E cada um fez a sua vertente em cima da obra. E eu tinha, então, meu blog que chamava Era Uma Vez, Era com H. E eu tinha que alimentar ali durante os ensaios, isso fazia parte da minha pontuação exigida pelo Dr. Marcos Mota, que a gente tivesse esses blogs e a gente ia alimentando, ou seja, colocando os ensaios, colocando as etapas de criação e mostrando o que estava acontecendo, ou seja, você estava ali o tempo inteiro alimentando e mostrando o seu processo. Eu achei isso tão legal, porque é uma maneira do aluno, né, ele se colocar em trabalho e mostrar que está trabalhando, né? E aquilo ali, eu achei isso... Gente, olha, a Marcos Mota, muito obrigada por essa disciplina. Foi fantástico, eu aprendi muito, eu tive contato com as pessoas em Brasília, que até hoje, são meus amigos particulares, e somos artistas e pesquisadores juntos até hoje, né? Então, assim, e fomos apresentar no Cometa Cenas. Mas foi lindo, sabe, Marcos? E eu acho que isso eu te agradeço. Foi uma coisa que eu acho que a UNB proporciona de uma forma muito legal. Mas vamos voltar, então, para o que a gente estava falando. Tomei todo o espaço do Marcos Mota. Não, tranquilo, é para falar. Esse negócio do blog, eu trabalho há muito tempo com isso, sabe? Eu comecei a trabalhar, logo quando começou a ter blog, eu comecei a trabalhar, porque era assim, você tem um diário de bordo, né? Ou seja, você anotação no papel. Qual é a vantagem de um blog? Que ali você pode colocar vídeo, você pode colocar foto, e ele é online, você pode viajar e mostrar para as outras pessoas, entendeu? Não tem aquela coisa de perder o caderno de anotação, né? E outra coisa, quando você escreve, é igual falar em voz alta. Quando a gente fala, né, a gente se ouve. Quando a gente se escreve, a gente se lê. Então, é interessante que você vira uma outra pessoa que vai analisar seu trabalho. Então, você se desdobra. É a experiência do desdobramento. E essa é uma das coisas muito importantes dessa aproximação entre arte e universidade. Entre arte e universidade, sabe? Que é esse desdobramento, esses vários papéis, entendeu? Que a gente vai tendo. E nisso é uma coisa que eu gostaria de falar, que é um tema que a gente tinha previamente conversado, que nessa questão de explicitação, eu fui fazer, depois de uma carreira longa, né, de seguir todos os requisitos, eu fui fazer virei professor titular, né? Eu já ia te perguntar, o que é isso, gente? Isso aí é uma coisa engraçada. Quando você fala assim, professor titular, eu falo, mas você não era da universidade? É porque, assim, professor titular significa que tem um reserva, né?
professor titular então o pessoal achava assim que antes você não estava na universidade, mas você já não era? Não, que é o seguinte, a carreira universitária, né? Vamos comparar, por exemplo, com militar, né? Tem sargento, soldado, babá, vai indo, coronel, chega a general, né? Então a gente é o general, é o último estágio da carreira universitária. Então, para chegar lá, você tem várias fases ligadas a várias progressões funcionais que você vai tendo, né? E o último é titular. Então, é o mais alto salário, Oba! que é a metade ou um terço do que os outros ganham nas outras áreas aí, né? Do legislativo e do judiciário. E você tem a vantagem que você não faz mais, no final de a cada 2 anos, ficar apresentando um relatório das suas coisas, entendeu? Você tem menos burocracia quando chega nesse negócio. E como é que faz? Antigamente, isso é bem importante, porque é o seguinte, a formação da universidade, das universidades, era o seguinte, você tinha um chamado professor catedrático, que seria o nosso titular. Em Portugal, o título é professor catedrático, né? Que era o dono da área, que era o macho alfa ou fêmea alfa, mas geralmente era um macho alfa da área, que ele ia chamando os professores associados a ele. E ele dominava. Ele tinha um salário muito maior que os outros e ele dominava a área ali. Ele montava até os próprios cursos. Foi assim que as universidades brasileiras foram montadas, entendeu? Com centros de poder por meio de professores catedráticos, né? Com a democratização, esse último cargo, essa liderança, vinha dentro de uma carreira, né? Vinha dentro de uma carreira, não era instantâneo, entendeu? Porque você está lá, que você, né? Vinha dentro de uma carreira. Todos podiam chegar, mas nem todos podiam chegar a professor titular. Olha como é que era. Então, o professor universitário era a única carreira de servidor público no qual você não chegava no último estágio da carreira. Por quê? Porque dependia de vaga. Tinha que ter vaga. Existia 2 processos aí. Primeiro, o governo, né? O Ministério da Educação provê essa vaga, né? Demandada internamente pela universidade, e uma luta interna, já que só tinha uma vaga de vez em quando, uma luta interna entre as pessoas para pegar essa vaga, porque é o chamado pequeno poder. Então, como o processo não era muito democrático, entendeu, né? Ou seja, né, as pessoas, os colegas se matavam para chegar naquilo ali, entendeu? E era muito legal para o Estado, porque enquanto as pessoas, os pesquisadores, se matam, entendeu? Eles não estão fazendo pesquisa. Sim, Esse até hoje é o grande problema, né? Você dá pouca verba e as pessoas se lutam, se degladiam por posições de poder e por verba e esquece de fazer o principal, né? Aí, o que aconteceu? Nós tivemos uma reforma universitária, né? Uma reforma da carreira, da nossa carreira, né? Há uns 10 anos atrás, que daí o título de professor universitário, o último, todos podem ter, desde não precisa mais, não tem vaga, entendeu? É um processo normal da carreira universitária, desde que cumpridos os requisitos de tempo e de fases da sua carreira, né? Aí, como é que é o negócio para ser professor titular? É uma coisa diferente, entendeu? Se instala, você alcançados os pré-requisitos, você instala-se uma comissão e essa comissão é composta por pessoas que já são uma comissão avaliadora que já são professores titulares, o que é muito difícil montar, de encontrar, tá certo? Então você tem que ter gente de fora da tua universitária e daí o professor que se candidata a professor titular, né? Ele tem 2 opções: ou ele faz um memorial da carreira, ou seja, que ele vai recontando e mostrando documentadamente tudo que ele fez e tentando buscar uma lógica nisso aí, defendendo alguma coisa, entendeu? Defendendo a carreira e defendendo a universidade ou a pesquisa que ele faz, entendeu? Ou ele faz uma tese. E o maluco aqui, entendeu? Resolveu fazer o caminho mais difícil. Em plena pandemia, em 2020, eu escrevi uma tese, entendeu? Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi a coisa mais maluca do mundo, entendeu? Por quê? Teatros fechados, universidade em sistema remoto, entendeu? E eu doido para trabalhar e para fazer, entendeu? Para escrever dramaturgia, para compor, entendeu?
não podia, entendeu? Daí eu desloquei toda a minha questão criativa para uma história do som, o uso criativo do som em diversos contextos. E essa foi minha tese, né? Então lá tem desde Homero, sempre, né? Aparece Homero, primeiro capítulo, né? Aí até Led Zeppelin, tem um capítulo sobre Led Zeppelin, sobre o som orquestral de Led Zeppelin. Tem sobre um material que eu compus durante a pandemia, que ia ser uma homenagem a Clarice Lispector, né? Eu fiz um conjunto, uma suíte para piano a partir de vários textos de Clarice Lispector, que era para um evento que ia ser para o centenário dela, mas daí foi tudo suspenso, né, por causa da pandemia. E Kandinsky, né, os sons dos quadros de Kandinsky, né, porque Kandinsky compunha multissensorialmente, associando imagem a sons. Daí eu fui escrever sobre isso. E sobre vários. Então, cada capítulo era uma aventura, sabe? E tem um que eu acho bem legal, que eu tenho. Poucas pessoas às vezes não associam isso, mas há muito tempo eu trabalho com comédia, com estudos de comédia, né? E daí tem um capítulo sobre o Richard Pryor, sabe? Sobre o Richard Pryor. Então eu fui pesquisar sobre o uso dos sons dele. Ele ri durante as performances dele, e aquele som dele, e ele usa muitos sons, ele se transforma em várias pessoas, e eu fui pesquisar sobre esses sons em performance no humor do Richard Pryor. Então são vários, a tese está inédita ainda, vamos ver se ela uma hora vai ser publicada aí, né? Então, Então essa foi minha tese. Então, não, para chegar ao título de professor titular, você teve que escrever essa tese, e que tem tudo isso, que eu estou doida para ver, e vai ser lançada. Como é que é isso? Você tinha comentado que você escreveu aí a tese, depois de 450 defendida, laudas. Foi. Você falou, não, escrevi 450 páginas. Eu falei, Jesus, mas é uma tese, Nunca né? mais eu faço isso. É uma Foi uma tese. tese. Vai estar disponível, E Marcos? daí a tese foi assim, foi a melhor coisa que eu já escrevi. Ainda não, tá sendo avaliado por 2 editoras, então eu estou, né, deixando. Ah, vai virar livro. Esse ano sai a resposta, vai virar livro. Porque ele foi escrito como livro. Foi a melhor coisa que eu já escrevi na minha vida. Então, realmente, porque das dramaturgias e das composições musicais, uma coisa que eu não falei aqui é esse meu dublê de ensaísta. Então, durante muito tempo, como eu queria, a minha carreira sempre foi ser escritor, sempre quis ser escritor, e eu sou um escritor, né? Eu utilizei a forma do estudo universitário, que são artigos, teses, dissertações, como uma expressão artística também. Uma expressão, eu comecei a aproximar isso muito, cada vez mais, ou seja, né? Durante um tempo, eu não estava produzindo arte, então meus artigos, eles eram estudos para uma arte que eu iria fazer. Depois de um tempo, eu comecei a estudar fazendo textos de artes que eu estou fazendo, de composições que eu estou fazendo. Então, a minha escrita se aproximou muito do processo criativo. Então, quando eu vou para congressos e para eventos, eu vou falar de processos criativos que eu estou envolvido, né? E de questões que são ligadas a processos criativos que eu estou envolvido. Na verdade, é abrir a caixa preta, entendeu? E desmistificar a instância autoral centrada numa coisa divina, super transcendente, entendeu? Trazer a coisa sublunar, o planeta Terra, entendeu? E mostrar que os caminhos da criação eles podem ser compartilhados. Isso não vai matar criação nenhuma. Na verdade, assim, cada vez mais eu tenho visto que as pessoas que escrevem, né, e que têm processos criativos, o fato delas escreverem é parte integrante dos processos criativos, né? Ótimo. Então, os papers, as comunicações em evento,
congressos, entendeu? Uma maneira de especulação, de pensar alto e de uma outra faceta desse processo criativo. Então, nesse momento, cada vez mais para mim, ou seja, uma maturidade, eu estou 26 anos nesse troço aí, né? Essas coisas estão cada vez mais vinculadas, né? Então, por exemplo, eu estou numa pesquisa agora que eu recebi de recursos do CNPq para estudar Wagner, né? Para estudar a questão da orquestração dele, a questão do coro. Mas, por exemplo, quando eu vou escrever uma peça que eu acabei de escrever, ou umas composições que eu estou escrevendo, né? Quando eu leio Wagner, isso tem um reflexo na composição que eu estou tocando. E quando eu componho eu faço uma composição orquestral, isso tem um reflexo na maneira como eu leio Wagner. Entendeu? Então, essas coisas, cada vez mais, elas estão interligadas, né? Ou seja, não é uma coisa ali e uma coisa lá, tá certo? Então, eu acho que esse é o perfil, cada vez mais, que vai ser do artista dentro da universidade, que tem um pesquisador dentro desse artista, e esse artista pesquisador, eles são indissociáveis, né? Por mais que a gente use duas palavras, tá certo? Para isso, você tem um artista pesquisador, pesquisador artista, e isso, ou seja, antigamente isso era uma exceção, tá certo? Cada vez mais isso está sendo uma realidade e vai virar o paradigma, entendeu? E é o novo paradigma do artista pesquisador, né? No qual vai fazer uma arte que tem esses reflexos, entendeu? Ou seja, de um diálogo com a universidade, mas também é uma arte, entendeu? É uma arte e é um mercado de trabalho, ou seja, a presença do artista na universidade é mais um mercado de trabalho para o artista. Então, o artista ele está na igreja dele, no escritório dele, na família dele, num teatro, na rua, entendeu? E ele também está na universidade. Então, a arte ela não se localiza, deixar disso, entendeu? Maravilhoso. E assim, as discussões da universidade vêm para a rua, da rua vem para a universidade, e o artista ele vai novamente cumprindo essa clássica e tradicional função dele, que é ser de mediador entre os diversos contextos de vivência, religião, cultura, arte, sociedade, comércio, universidade, e assim vai indo, né? Então, a presença da arte na universidade não é para deixar, nossa, como a universidade é liberal, não, nossa, como um enfeite, entendeu? Sabe? Não é um enfeite, certo? É a questão de um conhecimento realmente que trabalha nas suas altas potencialidades, né? Esses diálogos, esses vários diálogos aí, tá? Com isso, a gente tem um enfrentamento, uma coisa que eu acho assim super problemática, né? Que a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, né? Ainda é um tabu, ainda é só um discurso, é a porcaria de um discurso que as pessoas defendem, mas na prática a realidade universitária ela é departamental, né? O departamento manda, entendeu? Então você constrói um departamento, subdivide esse departamento em disciplinas, né? Você tem uma disciplinarização do conhecimento, e por mais que grandes pensadores venham, e por mais que o mercado fala, pô, precisamos de artistas, precisamos de profissionais com múltiplos backgrounds, entendeu? Sabe? Tudo isso ainda é muito difícil, porque a formação ainda ela é atomizada, sabe? Ainda é atomizada. Sim, eu entendo muito bem uma pessoa que, a princípio, formada na dança, e a dança traz todo um caminho para o teatro, para o canto, resolve fazer psicologia, agregar psicologia nesse trabalho, ou seja, quando eu trago até para a minha dissertação meu afeto por Edgar Morin, quando ele fala do ensino não disjuntivo, né? Que eu acho que é isso, a gente não está compartimentalizado, é isso? Compartimentado em caixinhas, né? Eu sou isso ou aquilo.
quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a interagir com outras áreas, não tem mais como você ser isso ou aquilo no meu pensamento, né? Nós estamos espalhados aí e com essa conexão toda, né, Marcos? E eu estou me lembrando aqui, quando você falou da comicidade, você não se lembra, mas você ainda deu um trabalho final para a gente fazer, além de tudo isso, a gente teve que escrever sobre todo esse processo, e você deu algum Isso, material de comicidade para nós, e porque isso. tinham cenas como a minha, que era da área da comicidade. Eu lembro minha referência foi muito com Bakhtin. Eu tenho esse texto ainda, apresentei isso numa comunicação, né? E foi muito legal. Eu e meus colegas nessa época, já no mestrado, ainda na UNB, a gente foi para a USP numa comunicação, viemos a Belo Horizonte para a Abrace. Foi muito bom, né, Marcos? É essa interlocução, né? Que é muito legal. Então, eu queria. Diga aí. Ah, porque eu acho o seguinte, essas coisas são excepcionais, entendeu? Eu acho que isso aí deveria tá mais, sabe, no programa das disciplinas, entendeu? Isso aí tem que estar nas disciplinas, sabe? O que é bizarro é você, por exemplo, trabalhar no Instituto de Artes e as pessoas não pensarem na proposição de processos criativos, entendeu? O que é a função? O quê? É um olhar medusante, é um olhar de medusa, de só se voltar, estudar as coisas que as pessoas fizeram, entendeu? Uhum. Estudar as coisas que as pessoas fizeram integradas em novos processos criativos, entendeu? Porque por detrás disso, essa desconfiança dos artistas em relação à universidade e da universidade em relação aos artistas, está justamente o quê? Uma má compreensão do que é processo criativo, entendeu? Sabe? Processo criativo é conhecimento, arte é conhecimento, autoconhecimento, conhecimento dos outros, conhecimento dos materiais, conhecimento das técnicas, entendeu? Enquanto a gente tiver, né, assim, uma ilusão do artista sobre si mesmo, como algo completamente desvinculado, completamente descontextualizado, e que, por sua vez, é duplicado num discurso de suspeição da arte, a gente vai continuar nesse beco, entendeu? A gente vai continuar nesse beco aí. Marcos, olha, eu queria que você falasse agora para a gente dos seus livros. Gente, o Marcos tem muitos livros e muita produção escrita. E que nós vamos, né, Marcos? Você vai me passar, colocar aqui na descrição para que vocês possam acessar. Primeiro que a gente não conversou aqui sobre a revista Dramaturgias, Ah, né? Eu acho que seria bom isso é você uma contar. joia, amigo. Você contar para o pessoal, antes de você falar então dos seus livros, você poder contar para a gente o que é essa revista, como é que funciona e tudo. Você está na edição, né? Você é editor-chefe, até continua, né? Desde 2016. Então, posso compartilhar a tela? Pode. Então, aqui, ó, esse é o último número, ó, número 19. A revista Dramaturgias, a gente publica 3 números por ano, sabe? É um esforço do Laboratório de Dramaturgia. O Laboratório de Dramaturgia ele foi fundado em 1998 como uma maneira de organizar as atividades que eu fazia, entendeu? Dentro do departamento. Por quê? Uma das coisas que acontece muito, que contribui até para o próprio descrédito de departamentos de arte, é porque nós fazemos muitas coisas, mas documentamos pouco, registramos pouco, tá certo? E formalizamos pouco, sabe? Então, o que acontece? A partir nessa época, começou a haver uma demanda de formalização das atividades. O que é formalização das atividades, né? Você faz alguma coisa e você institucionaliza aquilo, relaciona aquilo a um grupo de pesquisa, a um laboratório, entendeu? Para depois ter um relatório de atividades disso aí, sabe? Então, nós vamos em muitas coisas, participando de muitas, e daí fica tudo muito solto, entendeu? Então, por isso que muitas vezes não gera memória, não gera referência, entendeu? Então, parece que a gente a gente só é relevante enquanto a gente está presente. E os relatórios e a documentação e os registros são uma maneira de você medir
explicitar a tua presença quando você não está presente, entendeu? O teu grau de alcance, as tuas atividades lá. Isso você gera para as outras pessoas. A gente não documenta para nós, a gente documenta para os outros, tá certo? Para daí, por exemplo, pô, o cara lá de outro lugar está fazendo um processo criativo sobre, por exemplo, sobre Elíada, né, que nós fizemos, né? Pô, eu quero fazer um pouco. Como é que você fez? Então, documentar também é ser ponto de partida para processos criativos de outras pessoas. O cara olha como é que você fez, se apropria, transforma, entendeu? Agora, a gente gera uma cultura do apagamento da nossa presença no mundo. Esse é um problema que a gente tem, entendeu? A gente pensa que a nossa arte só está lá no palco, entendeu? Sendo que tem todo um caminho para chegar no palco. E esse caminho é invisibilizado, primeiramente pelos próprios artistas, né? Que eles pegam, por que eu invisibilizo o meu processo criativo? Porque eu tenho aquelas ideias que a criação é sublime, é não sei o que lá, da minha alma, da minha mente. Também está isso, entendeu? Mas ela gera rastros, textos, programas, vídeos, entrevistas, entendeu? Então, o laboratório começou nessa maneira, entendeu? De eu comunicar o que eu faço, de registrar o que eu faço, tá? Entre várias coisas que a gente começou a fazer, blogs de acompanhamento de processos, várias coisas, em 2016, eu estava muito incomodado com várias coisas. Há muito tempo, eu trabalho como editor. Há muito tempo eu trabalho como editor de revistas. Fui editor de revistas na editora da Universidade de Brasília, fui editor da revista Humanidades durante muito tempo. Depois eu fui editor em várias revistas acadêmicas, editor convidado, né, editor da revista Viz, de vários números lá. E comecei a ficar incomodado que as revistas universitárias elas começaram a entrar em protocolos, em rotinas, que ficavam muito mais preocupados com as normas de publicação que com o conteúdo. Então, ou seja, os PPGs, os programas de pós-graduações, viraram imensas burocracias, imensas máquinas de produzir papers descartáveis, que são coisas muito corretinhas, entendeu? Muitos escolares de ensinar o cara introdução, apresentação, conclusão, como citar a bibliografia, entendeu? Só que, e começou toda uma classificação A, B, C, entendeu? Assim, para distinguir. E isso aí tudo muito muda. Uma revista hoje que é A, entendeu? Aí sai o cara que coordenava lá, ela vira B, entendeu? Se não tem um esforço lá, entendeu? Então, tudo isso é muito dinâmico, muito instável. Aí eu quis abrir uma revista, né? Porque eu já tinha um know-how, eu já trabalhava há muito tempo no mercado editorial, eu já fui dono de editora, entendeu? Então, eu já tinha o know-how em publicação, e daí eu falei o seguinte, eu quero uma revista diferente. Eu quero uma revista, primeiro, das revistas em artes cênicas, você tem assim toneladas de papers ligadas ao trabalho do ator, mas você não tem outros trabalhos que são ligados ao campo multiartístico, interdisciplinar das artes cênicas. A visão do dramaturgo, a visão do encenador, a visão do compositor, entendeu? Várias outras, e outras questões mesmo, entendeu? Questões de análise de textos e de repertórios aí. Então, isso foi uma primeira coisa que eu sentia. Eu senti uma carência de publicações que descentrassem, tirasse o foco ou refocassem o trabalho, não fizesse essa identidade, teatro é igual ator, entendeu? Ou seja, você tem outros partícipes desse projeto. Não é negar isso, simplesmente abrir possibilidades, tá certo? Essa foi uma primeira. Segundo, uma revista que desse maior valor à qualidade do texto, do que a esses protocolos aí. Como a revista online, eu posso ter um texto de 40 páginas, que é excelente, entendeu? De ter uma revista que, como eu posso ser online, eu posso ter textos maiores, então as revistas a grande parte das revistas, assim, escrever 15 páginas, limite de 20 páginas. Falei, mas às vezes você tem um texto que é de alta qualidade, ele ultrapassa isso aí. Aí começou a pipocar esses artiguinhos de 8 páginas, 12 páginas, entendeu? Que é muito pouquinho, sabe? Como é que você vai desenvolver um argumento e uma comprovação, e daí você coloca fotos, e daí você coloca gráficos e tabelas, entendeu? Então, eu queria esses textos que estavam ficando fora das revistas. Outra coisa, eu publico o texto independentemente se o cara é doutor, mestre, graduado, entendeu? Para mim, eu estou em busca do bom texto.
o Hugo Rodas, ele não teve uma formação, não foi doutor, não foi mestre, ele foi depois, né? Ele recebeu títulos pela carreira, né? Doutor honoris causa, né? Doutor reconhecido saber, né? Honoris causa não, reconhecido saber. E daí o que acontece? Eu coloquei ele para escrever e ele tem uma sessão na revista até hoje, mesmo depois da morte dele, vai continuar a sessão. É Huguianas. Então, eu coloquei junto ali isso, que eu sempre fiz isso, nos meus processos criativos, eu colocava o quê? O cara que nunca entrou no palco, o profissional que tem 20 anos, entendeu? Para essa troca de conhecimentos. E a revista está aí, né? Eu vou mostrar os arquivos dela aqui, olha só, né? Ela é estruturada assim, ela tem um dossiê, olha o primeiro número. Nós começamos muito bem, começamos com Shakespeare, né? Foi os 400 anos de Shakespeare, nós fizemos um número especial, né? E daí nós temos os vários temas que vão ser ditos. Então, meu artigo está neste, Teatro e Som. Isso, tá aqui. Então, você tem aqui, ó, dramaturgias na dança, fiz a edição. Gente, eu participei também. Foi, você, Mônica, você... E tem assim, o centro da revista, o que é? É um dossiê que eu chamo alguém, né, para fazer, você foi chamado, entendeu? Né? Para organizar um grupo de artigos. Tem uma seção que é a seção do laboratório, né, que é assim, as produções do laboratório, e tem uma seção de artigos livres, entendeu? Então, realmente, essa revista ela funciona, é uma opção, né? É uma opção que eu tenho encontrado aí Muito bom. de interagir. Sobre as publicações, eu vou aproveitar a guia aqui, vamos lá na Amazon. Vamos lá na Amazon. Não. Eu não trabalho para a Amazon, tá certo? Mas vamos fazer aqui, né? Nós estamos conhecendo os livros do Marcos agora. Ó, esse aqui foi o primeiro que eu publiquei, que é a minha tese de doutorado. Foi uma coisa bem interessante. Eu fiz meu mestrado em 92, eu terminei. Olha só, já faz muito tempo, viu? E daí o meu mestrado foi aquilo que eu comentei com vocês, né? Foi sobre o imaginário dramático de um autor brasileiro, né? Da Adonias Filho, que eu estudei a partir de Gaston Bachelard. Estudei muito Gaston Bachelard. Aí depois eu estava na universidade, em 95 entrei, em 96 foi assumir de verdade, e em 95 era substituto, 96 já no cargo, e daí deu concursado. E daí, em 99, eu fui fazer doutorado, né? E daí eu juntei as coisas, eu queria juntar as coisas que eu queria trabalhar, que eu não conseguia juntar, música e teatro, eu não conseguia juntar. Eu tinha uma formação como músico, mas não conseguia juntar com isso. Então eu fui estudar Ésquilo, que é um dramaturgo grego de 2.500 anos atrás, e o dramaturgo, na antiguidade, ele não só escrevia o texto, ele encenava, ele dirigia e fazia as músicas. Ele era um dramaturgo, ele era um compositor, ele era um cenógrafo e ele era coreógrafo também. Tá certo? Porque você tinha na tragédia, que era canto, e aí você tinha partes cantadas e partes dançadas. E o que acontece? Como é que você reconstrói isso? Né? Ou seja, né, uma coisa, não tinha partitura, não tinha vídeo, não. Como é que você faz? No texto grego, no original, tem padrões métricos. Então, eu fui estudar esses padrões métricos e tem informações, e tem imensa bibliografia sobre isso, e foi uma maneira não de chegar no original, que se perdeu tudo isso, mas encontrar esses padrões, explicitar esses padrões e pensar esses padrões. Então, essa foi minha tese, entendeu? Ou seja, a minha tese era, na verdade, o seguinte, da onde que surgiu disso? Eu escrevia, eu era dramaturgo, escrevia textos muito curtos, e eu queria ter fôlego para escrever. E o fôlego para escrever vem de uma dramaturgia multissensorial, de uma dramaturgia ampliada, certo? E daí eu fui estudar, eu fui fazer a minha tese para ampliar as minhas capacidades como dramaturgo. Então, a minha tese foi duplo o objetivo. Um objetivo de carreira, um objetivo universitário, uma pesquisa universitária e uma pesquisa estética. Entendeu? Ampliar o foco. Isso foi minha tese. Eu fui estudar alguém que a partir do qual eu iria aprender a fazer alguma coisa. Isso foi minha tese. Então, eu acho muito interessante, teses em artes, tá certo? Por exemplo, eu sou um cineasta e estou me reciclando.
entendeu? Daí, por exemplo, eu vou estudar, para eu me reciclar, em vez de ficar só no meu umbigo, eu vou estudar outro cineasta. Aí eu estudo esse cineasta e daí produzo um filme, entendeu? Então, Uhum. foi isso que foi para mim, entendeu? Estudar Esquilo nunca foi simplesmente só uma aventura intelectual. Foi uma aventura estética que até hoje continua. O que, que aconteceu? Anos depois, eu escrevi, saiu em 2021, eu escrevi um outro livro sobre Esquilo, que daí ok. Aí, nesse livro aqui, primeiro de 2008, eu não tinha experiência da cena, entendeu? Eu não tinha Uhum. experiência como compositor, eu não tinha experiência como de direção, eu não tinha experiência como um dramaturgo muito encenado. A partir daqui eu já tinha. Aí eu mudei meu olhar, Jéssica. Então, aqui um olhar e aqui um outro olhar. Muda teu olhar quando você tem a experiência da cena. Ah, Esse de 2014 foi ok, são os textos que eu, antes de entrar na Universidade de Brasília, uma dissertação, e textos sobre Gaston Bachelard, então é um livro bachelardiano. São os estudos sobre Gaston Bachelard aqui, em 2014. Esse aqui é de 2017, aqui, ó, esse livro. Então, esse livro foi o seguinte, esse livro tem uma história super interessante. A minha esposa ela foi fazer doutorado na Florida State University, e quem fez a mediação, quem ajudou muito, foi Stanley Gontarski, que é um dos maiores especialistas em Beckett. Ele veio aqui no Brasil, fez um seminário, né? E a gente recebeu ele na Universidade de Brasília, e depois, quem fez a mediação toda foi o Robson Camargo, que é aposentado pela Universidade Federal de Goiás. E daí eu fui acompanhar minha esposa, e daí eu fui dar aula lá na universidade. Eu fui dar aula de quê? De dramaturgia. Nunca tinha dado aula de dramaturgia na minha vida. E daí o que, que eu fiz? Eu montei um curso como eu gostaria de ter tido aula de dramaturgia. E oba! esse curso foi dado lá nos Estados Unidos. Eu dei 2 anos esse curso lá, o curso inicial e o curso avançado. Né? Foi muito interessante, todo em inglês eu dei, e eu escrevi as aulas em inglês, né? E daí eu traduzi essas aulas, juntei com algumas aulas que eu dei aqui de teatro e cinema, que eu dava. Eu dava aula de teatro através de cinema. Foi assim que eu entrei na universidade. Em 95, eu dava 2 tipos de disciplina. Eu dava disciplina que era de análise de texto para alunos de teatro, e eu dava o quê? Análise de texto e filme para alunos de todo o Instituto de Arte. Eu sou um cinéfilo, né? Então eu sempre Aham. trabalhei com esse. E a minha dramaturgia veio muito de transcrição de filmes, que é um dos exercícios de cena de filme que eu trabalho nesse livro. Aí eu peguei as aulas que eu dei, né, lá nos Estados Unidos, traduzi, fiz uma edição e daí publiquei esse aqui. Então, esse é um curso de dramaturgia de autoaplicação, tá certo? E não é assim. Qual que é o diferencial disso? Não é um curso desses assim, modelo norte-americano, que é. Eu fui dar aula lá nos Estados Unidos e coloquei um modelo não americano, não estadunidense, que é o seguinte: esses cursos que dizem assim, faça isso, faça aquilo, entendeu? Porque, na verdade, esses cursos práticos, eles reproduzem uma ideia do que seja a dramaturgia. E eu tinha um conceito de dramaturgia aberta, né? Ou seja, de vários tipos de dramaturgia. Tem uma dramaturgia mais narrativa, tem outras dramaturgias não narrativas, entendeu? Então, eu queria formar dramaturgos que tinham um amplo escopo da sua atividade de escrita. E a gente começava, o interessante do curso, que era bem interessante, que eu choquei todo mundo no início, a gente não começava escrevendo falas. Porque todo mundo acha que dramaturgia é escrever fala para toa, né? Sabe? Então, Uhum. eu começava o quê? Aprender a escrever rubrica. Ó, que Rubrica. massa. Rubricar a cena. Rubricar. Então, esse foi um curso. Aí, o que acontece? Como professor universitário, uma das coisas boas da universidade, a coisa pior da universidade é a nossa burocratização, né? Mas uma das coisas boas é que a gente tem intercâmbios, né? Aí, entre 2014 e 2015, que foi um ano que eu mudei a minha carreira, entendeu? Eu, justamente por causa de um pós-doc, eu fui para Lisboa fazer um grande projeto de pegar uma obra clássica lá, Heliodoro, e transformar numa ópera, né? Aí a grana foi cortada, eu tinha só as composições e eu falo sobre esse projeto aqui. Então, esse projeto aqui foi o quê? Eu fiz composições a partir de textos é,
escritos. E aquele curso sobre Homero ajudou muito, está aqui. Entendeu? Por que Homero ajuda muito? Porque Homero já era híbrido. Isso, ok, 700 anos antes de Cristo, entendeu? E isso se perde na história. A arte do contador de história, que é Homero, é uma arte híbrida entre teatro e narrativa. O contador de história, ele é uma arte narrativa e é uma arte performática também, porque você não só fala a história, você usa o seu corpo inteiro em cena, entendeu? Então, o contador de história é um gênero híbrido. E o teatro ocidental, tá certo, né? O teatro a partir o que é a tragédia grega? Ésquilo falava que a arte dele era migalhas do banquete Homero, ou seja, eu sou simplesmente um servidor de Homero, entendeu, né? E o teatro, ele é, na verdade, um experimento estético, o teatro ocidental, a dramaturgia ocidental, a dramaturgia ateniense é um experimento estético, que é o seguinte: no teatro, em Homero, você tem um suporte físico contando várias histórias e se desdobrando em vários personagens. Você tem Homero, que é o suporte físico, que é o contador de histórias, se desdobrando em diversos personagens. O que já tem uma dramaturgia ali, entendeu? Platão falava que o primeiro dramaturgo foi Homero, né? Que é o pai do pessoal do teatro, né? Por isso que eu fui estudar muito Homero, entendeu? Eu estudo continuamente Homero, o Rapisodo, né? O contador de histórias. E o que o teatro fez? Ele multiplicou os focos de atenção. Então, em vez de eu ter um suporte, que é o contador de história, eu tenho vários contadores de história em cena, entendeu? Ou seja, eu não tenho uma voz privilegiada. E essa que é o elemento estético e fundamental da arte da cena. É eliminar uma perspectiva privilegiada. Multiplicar as perspectivas pela qual a realidade pode ser aprendida. Por isso que você tem as tensões, as diversas tensões. Enquanto gênero, entendeu? Né? Ou enquanto espetáculo, entendeu? A dramaturgia ateniense é uma apropriação da arte de contar a história, multiplicando contadores de história em cena, ou focos narrativos, multiplicando as perspectivas. Isso é do caramba, entendeu? Sim. Isso é do caramba. É por isso que eu fui estudar esse cara, né? Eu fui estudar. E esse livro fala sobre isso. Esse livro, tá? Ok. Tem mais um livro que eu vou falar, né, agora o último aí. Esse livro aqui, ó, que é da editora da universidade. Esse é meu último livro aí, né? Que é Entre a Música e a Pintura, Kandinsky e a Composição Multissensorial. Isso foi o meu outro pós-doc que eu fui fazer, né? Foi agora. Eu estava em Portugal, foi 2019, durante 2020. Eu peguei a pandemia lá em Lisboa. Foi uma loucura, entendeu? Uhum. E que daí eu fui trabalhar o seguinte: há um tempo atrás veio uma exposição Kandinsky no Brasil, não sei se você lembra, 2014, que teve várias capitais, e eu vi aqueles quadros e eu fiquei assim, eu nunca tinha tido uma experiência tão assim diante de uma pintura, que eu fiquei assim completamente desajustado emocionalmente e intelectualmente. E daí eu fui estudar isso e fui ver que Kandinsky ele se utilizava de padrões acústicos para fazer pintura dele. Esse encontro entre som e tela. Embora a tela seja um elemento visual bidimensional, entendeu? O traço dele vem do som. E esse texto está disponível, pelo que eu estou vendo aí. Tem PDF, quem quiser pode ter? Que chique. Quem quiser pode ter. Aí tem outra coisa que eu acho interessante, deve para divulgar aí, já, só para terminar essa sessão aí, que tem um site onde toda a minha produção universitária e de peças teatrais eu coloco lá, que é esse site aí, academia.edu, né? Então, aqui, ó, os livros. Esses livros aqui estão todos disponíveis. Por exemplo, ó, eu tenho um livro de textos teatrais que publiquei lá em Lisboa. Adorei o título. Adorei Aí o tema. Tem um livro de poemas que eu publiquei também lá em Lisboa. Eu faço poesia também, viu? E tem os vários livros aqui, sabe? Então, aqui viu, tem gente? É só acessar, ó. Tem os artigos, entendeu? Que eu coloquei aqui. Tem os textos teatrais aqui disponíveis.
tudo para baixar. Viu, gente? Que beleza. Tudo gratuito. Os outros que você colocou aí tá na plataforma de venda da Amazon, né? E tem os outros aqui que você pode baixar em Isso. PDF, né? É. Ou todos que você mostrou lá da Amazon estão aí em PDF? Só o que não está é o dramaturgia musical, que eu não posso colocar Ah, por contrato, né? E esse aqui, que só está capa, é esse aqui. Os outros todos estão lá. Então, ó, por exemplo, tem esse livro que eu publiquei em Portugal também. Eu publiquei 4 livros lá em Portugal. Esse Metafísica, escrito em música sobre Heráclito, está disponível aqui. Cenologias, estudos sobre teorias e história do teatro e música, são reuniões de ensaios meus, estão aqui, tá certo? Um livro de uhum. poemas está aqui, né? Esse aqui, Olha, pelas peças teatrais que eu publiquei lá em Lisboa, está disponível. E esse a editora disponibiliza e eu dupliquei aqui. olha. Então é isso. É muita Ora, coisa. ô Marcos, eu vou fazer a pergunta tradicional do canal, né, desse programa. Como que você deseja finalizar nosso bate-papo? Ó, eu quero agradecer, Mônica, por essa oportunidade aí, falar. É muito difícil, né? Muitas vezes, essa nobre arte de falar sobre você mesmo sem falar sobre você mesmo. É um exercício que a gente tem que fazer nós como artistas. Eu sou um mero exemplo de algumas coisas que deram certo e outras que não deram certo. Enfrentei muitos obstáculos. Quando a gente fala quando a gente apresenta isso e apresenta feliz essas coisas que a gente faz e fez e continua fazendo, isso por detrás disso e junto com isso é muita dificuldade. É muita dificuldade. Fazer arte no Brasil é muito difícil. Fazer essas coisas é muito investimento pessoal e é muita dificuldade. Então, falar de mim não é falar de mim, entendeu? Falar de mim é trazer para todo mundo experiências possíveis, né? Então é isso que eu gostaria de deixar aí, que a gente vai, né? E a obra fica. Eu costumo dizer, Marcos, no início do bate-papo, que assim, quando a pessoa começa a falar da trajetória dela, eu acho que é um pedaço do nosso existir aqui é a nossa passagem nesse planetinha, e que essa passagem possa ser inspiração para outras pessoas. Para quem quer fazer arte, as pessoas já sabem, não é fácil, a gente faz, tem muito amor aqui, muita dedicação para que a gente consiga alguma coisa. Este canal nasce num momento de muita dificuldade e continua nesse momento, porque para nós a gente resiste, existe resistindo o tempo inteiro, né, Marcos? E insiste. Insiste, porque tem que gostar demais, é uma luta em vários âmbitos da nossa existência. Marcos, eu te agradeço muito por você estar aqui compartilhando com a gente a sua É um prazer. história, esse tanto de produção, gente, isso é inspiração para a gente poder falar, olha, eu vou produzir também, temos que produzir, o país precisa produzir É, arte, escrita, pesquisa, isto é ciência, gente. Então, quando corta ciência, quando corta bolsa, quando corta pesquisa, está cortando arte, está cortando trabalhos artísticos que estão vinculados com a pesquisa. É isso que o Marcos pôde nos trazer aqui com muita clareza. Te agradeço por isso, viu, isso que Marcos? você falou é a melhor coisa, sabe? E eu não estaria aqui, todas essas publicações, se eu não tivesse o apoio das agências de financiamento, CAPES, CNPq, todos esses contatos, esses livros, esses artigos, tudo isso vem que eu pude ir para congressos, encontrar pessoas, dialogar com pessoas, estabelecer redes de contato, trocas, publicações, né? E a própria universidade, ser um professor universitário, né? Eu venho da escola pública e continuo multiplicando. Isso. Então, viva a universidade, viva a pesquisa, viva a ciência, viva as artes, viva todo mundo que produz e tenta existir nesse país. Eu te agradeço muito. E eu vou despedir, porém, eu quero convidar vocês todos, agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui, né, até este momento, muito importante a sua participação aqui no canal, para assistir esses conteúdos todos que têm sido postados, mas para convidar vocês, porque o Marcos vai voltar logo, já está combinado, mas o Marcos vai falar sobre Hugo Rodas, uma personalidade importante que, né, dizendo então,
da universidade, uma pessoa que teve uma história na Universidade de Brasília. Então, o Marcos vai voltar para contar sobre Hugo Rodas e como que ele participou, junto com o Hugo Rodas, de vários trabalhos, a importância dessa personalidade para nós. Marcos, um beijo. Pessoal, um abração para todo mundo. Boa semana e em pé. Obrigado, mãe. Tchau, tchau. Tchau.